Fala, meu amigo Thiago, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? A Elô pediu para eu gravar um vídeo sobre inflação. Pô, esse assunto é polêmico, hein? Eu sou da época onde a inflação batia aí por volta de 2000% ao ano. Uma coisa maluca, que você tinha que levar um dinheiro extra à tarde se você fosse comprar um pãozinho. Então, a questão inflacionária é um problema para o Brasil. E hoje, pós-pandemia, nós estamos vendo isso daí na prática. Para quem nunca sentiu a inflação, principalmente os jovens que nasceram aí depois de 1994, não conhece muito bem o que é inflação. Mas quem nasceu antes, quem viveu isso daí, sabe muito bem. A inflação, nós temos dois grandes problemas nela. Um chamado oferta e o outro chamado procura. É aquela questão de demanda. É uma lei da economia que é mais importante que a lei da gravidade. Quando a gente fala de inflação, a gente fala de custo. Custo de quem? Do produtor. É aquela questão de você ofertar ao mercado. Se você tem um aumento, por exemplo, do preço do defensivo agrícola para o produtor rural, automaticamente ele vai repassar esse preço ao consumidor. Isso daí é uma questão inflacionária. Hoje, para se medir inflação, você tem vários meios, tá? Antigamente você via pessoal com prancheta no supermercado, medindo preço mensalmente. Mas hoje a questão da internet dominou a cena. Essa questão de inflação, você tem vários institutos, por exemplo, o IBGE, que é o instituto principal do governo federal, onde lá você tem o índice inflacionário oficial, que hoje está na casa de 2 dígitos, aumentou pra caramba. E essa questão de aumento é o pós-pandemia, é uma questão de procura. Você deve ter visto o supermercado aí antes da pandemia, naquele início, o pessoal indo do supermercado comprando 2 carrinhos, 3 carrinhos, estocando. Isso daí faz com que o supermercado entenda e também o produtor entenda que está tendo uma procura muito grande. E se há uma procura muito grande e a oferta não é tão grande assim, o preço sobe. Essa é uma questão inflacionária. A inflação não é juro, a inflação é apenas uma correção do valor monetário. Então, se você quiser analisar uma aplicação financeira, você automaticamente vai ter que olhar a inflação. Existe aquele ganho que é real. Real significa que ultrapassou a inflação. Hoje a taxa Selic, que é a taxa base da economia, está em 12,75%. Tudo indica que vai passar de 13%. Então, uma aplicação financeira que rende abaixo desse valor, desses 12,5, 12,75, não consegue ter uma recuperação do seu dinheiro. Por exemplo, ontem eu estive na nossa unidade lá no Rio Grande do Sul. O dissídio do funcionário, que é aquele repasse, o valor que é corrigido ao salário do funcionário, que ele perdeu esse valor. Se você analisar a cesta básica, quanto era no ano de 2000 e quanto é hoje, você vai se assustar. Nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos também tem inflação. Então, tudo gira em torno da recuperação do capital, do poder de compra. E o poder de compra, por exemplo, voltando a falar dessa unidade no Sul, eu saí de lá ontem com uma notícia de que ia ser recuperado, ou seja, ia ter uma atualização financeira, uma atualização monetária no salário de cada trabalhador em quase 12%. Isso daí é a inflação, é a correção do valor do dinheiro. Perde o dinheiro, ele vai sendo corroído por um dragão chamado inflação. E assim o brasileiro começa a entender muito bem na prática. É só você olhar, por exemplo, outros índices. Você tem o índice oficial, que é o IPCA, divulgado pelo IBGE, e tem índices que são índices voltados, por exemplo, mais para a classe média. O chamado IGPM, que corrige lá contrato de aluguel, ele também corrige, eu tenho muitas referências com, por exemplo, energia elétrica. Imagina o que subiu de energia elétrica. Não só a questão de demanda, nem só a questão de oferta, mas a questão do que? Chuvas. Então também nós temos mais um fator, que é inflacionário, sem dúvida, porque repassa na cadeia toda produtiva. Qual é a empresa que não consome energia elétrica? Você também tem outro fator importante na relação de preço, que é a elasticidade do preço. Às vezes você está, ou por exemplo, eu estou gravando aqui de um posto de combustível. E se você falar se o combustível está subindo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Se a gasolina sobe muito, e subiu muito, e no meu ponto de vista vai subir ainda mais, você pode fazer uma opção por álcool? E se isso acontecer, o que acontece com o preço do álcool? Lembra daquela questão de oferta e da procura.
Se eu tenho uma procura muito grande, que é o caso, subiu muito a gasolina, todo mundo foi procurar quem? Álcool. O que aconteceu com o preço do álcool? Subiu também. Então, essa é uma relação muito importante para que você tenha uma ideia. No IPCA, por exemplo, é um índice que é divulgado mensalmente, e existe o IPCA 15 quinzenalmente. Esse índice ele tem uma referência de 90% das famílias brasileiras. São aquelas que recebem salário ou salário mínimo, né, de 1 até 40 salários mínimos. E segundo o IBGE, é 90% da população. Você tem outros índices, o INCC, por exemplo, o Índice Nacional de Construção Civil. Mede o quê? Variação de material de construção. Então, e tudo voltado, por exemplo, ao sistema financeiro de habitação também, tá? A Caixa tem outros índices, tem índice a gosto do freguês. Então, inflação é um assunto muito legal, muito importante. É saber de que se uma aplicação financeira não consegue vencer o índice base da economia, ou seja, a inflação mesmo, você não está ganhando nada, está simplesmente perdendo dinheiro. Então, e muito importante essa análise. Espero ter ajudado, espero ter contribuído para alguma coisa. Boa sorte, bons estudos, fique com Deus e um abração. Obrigado!